Este ano baixaram um decreto, este ano está promovido o Santos Dumont. Até chefe índio resolveu entender de Santos Dumont. Todo mundo lançou projetos sobre Santos Dumont, etc. No ano que vem ninguém mais lembra de como Santos Dumont no Brasil. E o Paulistinha não é exceção. Na década de 30, a aviação começou a crescer muito, tanto a aviação comercial como a aviação militar. E isso exigia pilotos. E pilotos exigiam aviões de treinamento. Porque o Paulistinha nasceu no Campo de Marte e foi construído por um mecânico chamado Fritz Rösler. Esse Fritz Rösler é um mecânico de aviação e ele resolveu construir um avião e tomou como base o antigo Piper. Nascido nos Estados Unidos em 1930, o avião Piper Cub era utilizado para o treinamento civil de pilotos americanos. A Piper havia lançado um modelo que foi chamado de Piper Cub e esse avião, uma certa quantidade dele foi comprada e distribuída aos aeroclubes no Brasil. E os pilotos gostavam muito dele, os alunos também. Então, a ideia era fabricar uma aeronave que tivesse características semelhantes, nacional, que não pagasse royalties, que pudesse ser feita aqui e que tivesse as mesmas características. É assim que ele nasceu. Em agosto de 1942 surge a CAP, Companhia Aeronáutica Paulista. A empresa formada por Francisco Pinatari era a mais nova criação do empresário para o Grupo Pinatari, um dos maiores polos industriais da época. Para desenvolver os projetos, Pinatari precisava de assessoria técnica. Para isso contou com uma forte ligação ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A parceria entre esses dois órgãos, CAP e IPT, deu origem ao projeto do CAP-4, avião que ficou conhecido comercialmente como Paulistinha. Naquele tempo havia um polo de engenheiros aeronáuticos no IPT, esse Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que hoje é da USP e é a Escola Politécnica, né? E esses engenheiros é que foram contratados pela CAP para fazer o redesenho da aeronave. Meu primeiro trabalho foi adaptar o trem de pouso do novo Piper ao Paulistinha antigo, né? E tive a oportunidade de fazer o primeiro voo. Ele é desenhado para instrução e para observação aérea. Ele foi usado inicialmente pela aviação militar como avião de observação. O Getúlio Vargas lançou uma campanha chamada Campanha Nacional de Aviação. Quem foi o grande promotor dessa campanha, quem fez o oba-oba dessa campanha, foi o Assis Chateaubriand, que era dono dos Diários Associados, que, usando os métodos da época, achacava industriais, empresários, etc., precisa ajudar o Brasil, aí o governo vai ver com bons olhos, aquela velha história brasileira, né? Então as empresas davam dinheiro, iam com essa arrecadação de dinheiro, que o próprio governo também juntava dinheiro, então eles tinham condições de comprar dos fabricantes uma grande quantidade de aviões que eram distribuídos aos aeroclubes. Os pilotos ficaram satisfeitos porque o avião foi distribuído pela Campanha Nacional de Aviação daquele tempo, né? Então eles recebiam o avião gratuitamente. Então só isso já era uma maneira de ficar contente com o avião. E como o avião realmente tinha boas qualidades, ele formou inúmeros pilotos. O Paulistinha é feito com tubos de aço revestidos em tecelagem, assim como as asas, que são feitas de madeira brasileira chamada frejol. Em meados de 1944, a Companhia Aeronáutica Paulista chegou a produzir um Paulistinha por dia e, até ser fechada em 1948, produziu cerca de 775 aviões. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o governo parou de investir em aeronaves de treinamento e, com isso, o apoio que o Paulistinha recebia acabou, levando o empresário Francisco Pinatari a congelar o projeto. O dono, que chamava Pinatari, resolveu parar a fabricação de aviões para se dedicar a outros setores mais lucrativos, né? Porque a Laminação Nacional de Metais, que chamava a firma dele, e eles precisavam de espaço para coisas talvez
para eles mais importantes que os aviões. E aí o Paulistinha foi transferido para uma firma nova chamada Neiva. Em meados dos anos 50, o governo chegou à conclusão que precisaria importar uma quantidade de aviões. A linha da CAP estava parada. Mas tinha uma empresa, de um empresário, de um engenheiro chamado Zé Carlos de Barros Neiva, era a Sociedade Neiva, que tinha começado no Rio de Janeiro e que tinha mudado para Botucatu. Essa empresa fabricava planadores e o Zé Carlos de Barros Neiva soube que o governo estava pensando em importar um lote de aviões dessa classe. Então ele chegou lá e disse: escuta, mas por que vai importar se eu posso fazer? O que você vai fazer? Fazer o Paulistinha. Faça um acordo com o Pignatari, assuma os direitos e volta à produção da aeronave, moderniza a aeronave, volta à produção da aeronave. Neiva aproveitou o desenho básico do avião CAP-4, modificando apenas alguns instrumentos no painel de controle, cauda e outros pequenos ajustes, como a troca do motor Franklin de 65 HP por um Continental de 90 HP, tornando o avião mais rápido e atualizado, batizando-o com o nome de Neiva P-56. Depois melhoraram o CAP-4 e fizeram o P-56, justamente com motor um pouco mais potente, com 90 cavalos, que é o que vem até hoje mantendo, infelizmente, as poucas escolas de aviação, porque os custos são altos e o Paulistinha é de uma manutenção barata. Então, ele é que continua praticamente formando pilotos e é o que realmente ensina os pilotos a voar. Qualquer idiota pilota um Paulistinha. Não tem mistério, é um avião muito simples. A dificuldade de pilotar um Paulistinha é como pilotar o ultraleve hoje. Não tem mistério nenhum. Um avião fácil de pilotar, sem vícios. Desde 1943 até hoje, foram fabricados cerca de 1.100 Paulistinhas, tornando-se assim o avião da categoria treinador mais fabricado no mundo. Graças ao Paulistinha, o Brasil deu impulso à indústria aeronáutica e à formação de pilotos. Teve um papel importantíssimo. Eu acho que, sobretudo, porque ele manteve funcionando a indústria aeronáutica brasileira no período 42, 43 até 52, 55, etc. Até 10 anos, 10, 15 anos, foi o único avião feito em grande série no Brasil. Então a indústria aeronáutica brasileira sobreviveu no período de pós-guerra graças ao Paulistinha, né? E segunda coisa, ele formou gerações de pilotos. Ele ajudou a criar dezenas de aeroclubes, a maioria dos quais sobrevive até hoje. Então esse papel você não pode ignorar isso. Atualmente existem 100 Paulistinhas ativos treinando pilotos nos aeroclubes do Brasil. O Paulistinha, além de marcar a história da aeronáutica brasileira, é um avião que ainda vai marcar a vida de muitas pessoas. O Paulistinha não acaba, a não ser que acabem com ele. O número de aeronaves que são desativadas todo ano é mais ou menos compensado por essas reconstruções e pelas réplicas modernas que estão fazendo usando a planta original.